agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, pela luz da vida, física e espiritual. A nossa gratidão com o nosso Mestre amado Jesus, a essa legião de irmãos da espiritualidade maior, que tanto trabalha ao nosso benefício. Um mandamento maior, nossa gratidão à nossa irmã Valéria, que vem nos trazer esse tempo, alimentando a nossa alma na luz do aprendizado. Laços de família. Que em cada lar deste mundo haja paz e união, prevaleça sempre o amor de Deus no coração. Trabalhe, agradeça, tenha fé e esperança. Diga aos seus entes queridos o quanto você os ama. Que a vida lhe proporcione paz e alegria. Faça dos vossos lares um ambiente de amor e harmonia. Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos. Amai-vos uns aos outros, cante comigo este refrão. Laços de família não se rompem jamais. A vida é passageira, o amor conosco vai. Em primeiro lugar, nós queremos pedir à espiritualidade maior que nos conceda a continuidade da paz e da tranquilidade que o nosso irmão falou, cantou há pouco, para que nós possamos então conversar um pouco mais sobre o mandamento maior. Todos nós sabemos já, quem conhece a Bíblia, quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, já sabe que o mandamento maior é o amor. Porque Jesus nos ensinou isso quando ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós trouxemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11, o mandamento maior. Nós pensamos, o que seria esse amor que nós buscamos? Todos nós queremos ser amados e todos nós esperamos que as pessoas nos compreendam e que as pessoas aceitem as nossas colocações. Entretanto, nós vamos ver aqui que amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Então, quando nós colocamos que nós queremos ser amados, que nós queremos ser compreendidos, está na hora da gente parar para pensar um pouquinho e perguntar para nós mesmos: nós estamos amando as pessoas, independente da forma como elas se apresentem ou como elas se coloquem na nossa vida? Nós estamos
tendo a compreensão necessária para com os outros, da mesma forma que queremos que os outros tenham esta mesma compreensão conosco? É necessário que a gente se faça essas perguntas todos os dias, porque nós falamos muito sobre caridade. Existe a caridade material, a caridade espiritual, a caridade pessoal, várias formas de caridade. Mas a maior caridade que nós podemos fazer é o amor ao próximo. Esse amar ao próximo como a si mesmo é a maior caridade que Deus espera de nós, que Jesus espera de nós e que nós podemos realizar desde que a gente se proponha a nos reformarmos intimamente. Porque a caridade, gente, é o maior dever que o homem tem para com o próximo. E a caridade do amor ao próximo é a caridade elevada à excelência. Aí vocês podem falar assim para mim: nossa, Valéria, que bonito que você está falando, mas é tão difícil de fazer isso, por acaso você faz? Gente, eu tento. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Então eu acho que nós devemos, pelo menos, começar a tentar. E é importante isso. O Emmanuel nos lembra, lá no livro da Esperança, ele diz que no exercício do bem, as pessoas podem oferecer o amor e as mãos, o tempo, o trabalho, dar de si. Por que ele está falando isso aqui, gente? Porque nós vamos estudar aqui, nós vamos conversar um pouco aqui sobre a psicologia da caridade. O que é a psicologia? Nós temos psicólogos aqui. Psicologia é um comportamento do ser humano, é o estudo do comportamento do ser humano. E psicologia da caridade seria, então, o estudo do comportamento do homem perante as necessidades do próximo. E estudando isso aqui, a gente vai chegar lá no mandamento maior. Mas, e outra coisa, não existe, gente, em nenhum tópico da literatura mundial, universal, uma figura mais expressiva do que a daquele samaritano, cuja história Jesus nos contou, para definir o que seria, então, a psicologia da caridade. Jesus contou nessa parábola o seguinte: que em uma estrada havia caminhado um homem que foi agredido por malfeitores. E esses malfeitores bateram tanto nele, espancaram tanto, que ele ficou caído ali na estrada, totalmente ensanguentado, todo machucado, quase morto. Foi deixado ali. E nessa mesma estrada, por essa mesma estrada, vinham caminhando dois religiosos. E esses dois religiosos viram o homem caído, viram o homem machucado, mas simplesmente olharam e passaram ao largo, quer dizer, foram embora. Por quê? Porque não queriam se comprometer com as consequências, as possíveis consequências do auxílio que haveriam de prestar para aquele senhor. E Jesus, né, como sempre foi um grande político e principalmente um grande democrata, né, ele conta a história e diz: dois religiosos. Ele não disse se eram padres, se eram pastores, se eram espíritas, se eram budistas, se eram o que for. Eram dois religiosos. E por serem religiosos, esperava-se que esses fossem ajudar a pessoa
já que a beneficência, né, é uma característica da vida de um religioso, certo, Walter? Então, assim sendo, infelizmente, eles não foram. Mas aí veio por essa mesma estrada um samaritano. Aí você sabe o que é o samaritano? Ele era chamado aqui de samaritano porque ele havia nascido numa cidade chamada Samaria. Então, quem nascia em Samaria, naquela época, era o samaritano. Assim como quem nasce em Uberaba é uberabês. E quem nasce lá na cidade onde eu nasci fica até com um nome feio, porque eu nasci em Juiz de Fora. Então, quem nasce lá é Juiz de Forano. É feio demais, né? Mas é verdade. Então, era esse senhor, um samaritano. E ele passou por ali, viu aquela pessoa caída, necessitando de amparo. Ele não pensou duas vezes. Ele desceu do cavalo, correu até aquele senhor, viu a situação que ele estava e olhou aquelas feridas que ele estava ensanguentado, cuidou das suas feridas, limpou as suas feridas, não é? Viu como ele estava, colocou no cavalo e levou até uma hospedaria, um hotel próximo que tinha ali. Mas chegando lá no hotel, gente, ele não entregou ele lá e foi embora não, como se tivesse assim, não, toma aqui, toma a carga que é sua, estou indo embora. Não, ele não fez isso. Ele entrou no hotel com aquele senhor. Ele cuidou dele durante toda a noite. Ele pagou todas as despesas dele naquela hospedaria e conversou com ele, disse que ele podia ficar tranquilo, que ele cuidaria dos compromissos dele, compromissos posteriores àquele evento tão triste que tinha acontecido com ele. E depois de deixá-lo bem instalado, com um pouquinho de dinheiro para se manter ali, ele foi embora. E ele foi embora, gente, sem ao menos perguntar o nome daquela pessoa que ele ajudou. Sem ao menos procurar saber por que aquele homem havia sido espancado. E também com toda a discrição. Quietinho, humilde, não fez demagogia alguma, nem quis que aquele ato dele se transformasse num farol para iluminar a própria personalidade dele, que é isso que a gente faz. Ser humano é incrível. A gente gosta muito de fazer a caridade, sim. Mas a maioria de nós faz uma propaganda terrível naquela caridade que a gente fez. Muitas vezes a gente tira a foto da pessoa que a gente está atendendo lá sem pensar que a pessoa pode ficar até constrangida com aquilo. Porque para o ser humano é muito importante o reconhecimento. É muito importante que tudo que nós façamos seja reconhecido pelas outras pessoas. Tal a pequenez do nosso grau de evolução espiritual. Então, gente, sempre que nós estivermos interessados, mas interessados sinceramente em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, vamos lembrar desse ensinamento de Jesus, que está lá na Bíblia, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma parábola que às vezes a gente lê e fala, nossa, é bonita, mas a gente lê a profundidade disso. O quão seria difícil para nós, eu falo por mim, o quão seria difícil para mim fazer pelo menos a metade do que aquele homem fez. E nós queremos ser misericordiosos e caridosos. E misericórdia e caridade é sinônimo de quê? Sinônimo de amor. Portanto, quando praticarmos a verdadeira caridade e nos sentirmos tomados
da verdadeira misericórdia, da verdadeira compaixão, que foi o que aconteceu com aquele samaritano, nós estaremos aprendendo a essência do mandamento maior. É muito importante que a gente compreenda essas necessidades. E aí, gente, aí voltando no Emmanuel, o que ele fala aqui, que eu abri antes de falar a historinha. Ele diz: no exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos. Quem ofereceu? O samaritano. O coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que poderia por si, sem nada pedir ou perguntar. O Emmanuel conta a história do samaritano, gente, lá no Livro da Esperança, numa mensagem, de uma forma extremamente poética, extremamente carinhosa. E todos vocês, quem tiver a oportunidade de ler o Livro da Esperança, inclusive eu acho que nós temos ele ali na nossa biblioteca, né, Livro? Parece que eu vi o Livro da Esperança ali, laranjadinho. Nesse livro é que tem a mensagem do Emmanuel falando sobre o samaritano. Seria bom que todos nós lêssemos de vez em quando, para entendermos melhor como nos colocarmos frente ao mandamento maior, que é a busca de todos nós. E aí, quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, aí a gente vê que essa frase, ela é muito profunda para a nossa compreensão e para o nosso atual estágio de evolução. Porque se fosse uma coisa fácil, essa frase está escrita na Bíblia há mais de 2000 anos, não está? Se fosse uma coisa fácil, a gente já tinha aprendido há um tempo, né? No entanto, até hoje, né, Reginaldo, a gente está lendo ela, a gente vê, fala sobre ela, fala, ó, como Jesus foi maravilhoso, mas ainda não conseguimos aquilatar nem 10% do que seria isso, nem 10% da maravilha que Jesus coloca nesta frase: amar ao próximo como a si mesmo. E como ela está gravada há muito tempo e as nossas almas, os nossos espíritos ainda não conseguiram apreender isso, é porque nos exige um esforço muito grande, gente. A gente tem que fazer um esforço muito grande para tirar a frieza e o comodismo do nosso coração, para que a gente possa começar a sentir realmente esse amor pelo próximo, não é? Aí eu li isso aqui, eu fiquei pensando e fiz uma pergunta que eu coloco aqui para nós. Mas quanto seria esse amor? Esse amor para o próximo? Qual a medida do amor ao próximo? Gente, aqui ó, Valdo buscou, nós temos aqui para emprestar, sem qualquer burocracia, tá? É nesse livro aqui, ó, que é a psicografia do Chico Xavier, chamado Livro da Esperança, que nós temos a mensagem que eu estudei para trazer essa conversa para nós aqui. Então, quem tiver interesse, pode pegar, não precisa ficar preocupado, nós não fazemos listas, não fazemos nada, né, livro? Porque a gente sabe que o livro espírita, ele circula, ele fica onde e com quem ele deve estar. A pessoa lê, gosta, traz de volta, que bom, nós vamos passar para outro. Se a pessoa não trouxe, é porque ela precisou ficar. Mas deem uma olhadinha lá, ok, gente? E aí, como eu estava dizendo, a gente se pergunta, qual que é o tamanho dessa ajuda? Qual que é o tamanho do amor? Qual que é a medida do amor ao próximo que Deus espera de nós? Gente, nós mesmos somos a medida. Porque nós só vamos doar aquilo que
nós conhecemos. Nós só vamos doar aquilo que nós sentimos, né? E sobre essa medida, Jesus também explicou através de uma outra parábola, a parábola dos 10 talentos, né? Na parábola dos 10 talentos, talento, gente, naquela época lá, era a mesma coisa que real hoje. A moeda daquela civilização, à época de Jesus, chamava-se talento, assim como a nossa moeda de troca hoje chama-se real. Então, quando a gente fala a parábola dos 10 talentos, nós não estamos querendo dizer que seria uma pessoa que teria 10 talentos mentais diferentes, não é? Ela tinha dinheiro, 10 talentos, certo? Aí, essa história é a seguinte: Jesus compara o reino dos céus a um rei que um dia quis chamar todos os seus servos que estavam devendo dinheiro para ele, para tomar contas desses servos, para que eles prestassem contas a ele do que deviam a ele, servos, né? Aí chegou um dos servos dele, e esse era o tal que devia os 10.000 talentos. E como ele não tinha como pagar, o senhor dele mandou que prendessem a ele, a esposa e aos filhos, que os vendessem e que ele ficasse preso até conseguir pagar aquela dívida. Naquela época o negócio era feio. Era feio mesmo. Então, o que aconteceu? Ele chegou para o rei, lançou-se aos pés dele e falou: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu vou te pagar tudo. E aí o rei também, assim como o samaritano da outra parábola, o rei também ficou tocado de compaixão, né? E deixou ele embora e perdoou a dívida dele. Só que esse servidor, gente, esse servo, que foi tão grandemente abençoado e presenteado pelo rei, ao sair de lá, logo que ele saiu ali do palácio do rei, ele encontrou um outro companheiro dele, cujo companheiro, este, devia 100 dinheiros para ele, que era uma quantia bem menor do que os 10.000 talentos que ele devia para o rei e cuja dívida o rei perdoou. A hora que ele viu aquele rapaz que devia o dinheiro para ele não teve dúvida, ele voou no pescoço do cara, quase estrangulando. Ele falou: me paga o que você me deve. Aí o rapaz virou para ele e falou assim: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu vou te pagar tudo. Mas vocês acham que teve? Teve não. Chamou lá os soldados, mandou prender o cara e que ele ficasse preso até conseguir pagar a dívida dele. Aí os outros servidores que estavam perto, que assistiram tudo aquilo, que viram que o rei o havia perdoado, e viram depois que ele não conseguiu perdoar a dívida infinitamente menor que uma outra pessoa tinha para com ele, foram à presença do rei e contaram para o rei o que tinha acontecido, porque ficaram horrorizados com aquilo, né? Aí o rei mandou chamá-lo novamente e disse para ele: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que você me devia. Então, por que você não teve piedade do seu irmão como eu tive de ti? E o rei ficou tomado de cólera, segundo diz lá no Evangelho, é essa expressão, tomado de cólera. Entregou esse mau servidor aos verdugos, aos soldados, para que o prendessem até que ele pagasse tudo o que ele devia. Tudo. Certo? Então, gente, nós falamos dessas duas parábolas aqui. Por quê? Porque
Porque vamos tentar, se a gente trouxer para os nossos dias, para os dias atuais, essas duas parábolas, nós vamos ver que aquilo que foi escrito há 2000 anos não está tão distante de nós assim, não, tá? Tá, Maria? Não tá? Porque nós também temos uma profunda dificuldade para perdoar o nosso próximo. E dificuldade maior ainda nós temos para amar o nosso próximo. E isso começa desde o próximo mais próximo, que é aquele que convive conosco, até os nossos irmãos que estão lá no nosso trabalho, que são nossos conhecidos, nossos irmãos de trabalho na Casa Selva e outras casas espíritas, gente de outras denominações que estão aí. Nós temos muita dificuldade, né? A gente é muito sensível, entre aspas. Qualquer coisinha a gente fica magoado, né? Então, nós temos o quê? Nós temos dificuldade no relacionamento com o próximo. Nós temos grandes dificuldades. Agora, as maiores dificuldades que nós temos são as mais simples e são as que aparecem primeiro. Certamente o mau humor e a grosseria. Porque muitas vezes nós tratamos o nosso semelhante com um profundo mau humor e com uma grosseria incrível. E aí o que a gente faz quando a gente está um pouquinho pede desculpa, né? A gente tem a desculpa, eu estou cansado, eu estou com a cabeça cheia. E aquela famosa que todo mundo fala, hoje eu tive um dia muito ruim. Mas o que o Valdo tem com isso se o meu dia foi ruim? O que a Lia tem com isso se o meu dia foi ruim? Né? E o Kiko, né, como se diz, o que eles têm com isso? Nada. Mas a gente não quer saber. A gente sempre desconta as nossas frustrações, a nossa incapacidade de amar, a nossa incapacidade de conseguirmos visualizar um mandamento maior nas pessoas mais próximas. Mas aí nós já podemos pensar também, né, que esse comportamento nosso, tão simples e tão errado, talvez possa ser a partir daí que nós possamos começar a nossa renovação. Se nós percebemos que nós estamos sendo verbalmente agressivos, que nós não temos paciência, que nós não estamos tratando o nosso próximo com benevolência, nós podemos ver nessa situação um início para mudança. Essa situação não seria um convite da espiritualidade para que nós passemos a exercitar o bom humor, a calma e a tranquilidade com os nossos irmãos. Não precisamos amar eles não, mas pelo menos tratar bem a gente precisa. Certo? E a partir daí que vai nascer tudo. Porque o Kardec também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma pergunta, ele diz assim: com que direito exigiríamos de nossos semelhantes um melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para eles? Que direito nós teríamos de exigir se nós não somos capazes de oferecer? Aí em Santo Agostinho, né? Agostinho foi um espírito extremamente iluminado. E como na sua encarnação mais marcante ele era um padre católico, então ele recebeu esse título de santo. E lá no livro dos Espíritos, ele vem esclarecer para nós essa questão, um método prático para nós conseguirmos
melhorar a nossa vida e resistir. Lá ele chama de arrastamento ao mal. E aqui a gente vai chamar de treinamento para o bem. Nas duas questões, a questão 919 do Livro dos Espíritos diz assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Desculpa. Aí vem a resposta. Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então nós temos, gente, que aprender a conhecer a gente de verdade. Porque muitas vezes nós temos algumas características de nós que são características muito difíceis que nós não queremos ver. Nós sabemos que a bichinha está lá, mas nós não queremos enxergar de jeito nenhum. Porque nós sabemos que se enxergarmos, nós vamos ter que tomar uma atitude, nós vamos ter que mudar aquilo, né? Então, por isso é importante, conhece-te a ti mesmo. E aí, a segunda pergunta, que é a que realmente atende ao nosso objetivo de hoje, a questão 919A, diz o seguinte: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Qual máxima? Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Aí o Santo Agostinho disse que ele diz que é para todos nós fazermos como ele fez quando ele vivia aqui na Terra. No fim de cada dia, ele parava e interrogava a si próprio, interrogava a sua consciência, via tudo aquilo que ele fez, revistava o dia dele todinho e perguntava a si mesmo se ele não havia faltado ao cumprimento de algum dever para com alguma pessoa, e se ninguém teria naquele momento de fim de dia motivos para se deixar. E ele disse que foi assim, e ele chegou a se conhecer e a ver o que nele precisava de reforma. Então isso aqui, gente, é só um exemplo de como alguém fez para se reformar. Alguém. Mas nós podemos fazer isso de todas as formas que nós quisermos, que sempre existe uma que dá certo para mim. A técnica, às vezes, que eu use, não vai ser a técnica que a Thaisa vai usar. Ela vai ter uma outra técnica. Cada um de nós descobre a forma de se melhorar. Tá certo? E aí agora deve estar todo mundo pensando assim: gente, mas por que um comportamento típico tão simples, né? Que é o amor, a grosseria, etc e tal, está tendo um tema tão complexo, que é a renovação espiritual para atingir o amor descrito por Jesus e chamado por ele de mandamento maior. Aí eu diria, gente, que essa é uma forma da gente começar a colocar esta regra no nosso comportamento. Qual regra? A regra de tentarmos ser mais indulgentes, mais benevolentes com todas as outras pessoas e principalmente de aprendermos a perdoar. Mas perdoar sinceramente aquelas pessoas que nos fazem mal e agradecer a Deus a existência dessas pessoas na nossa vida, porque é através dela que nós conseguimos entender e exercitar e praticar a força do perdão, não é? Então, gente, vamos tentar entender isso, entender sempre, mas para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos aprender o grande desafio do relacionamento. Porque se nós não aprendermos a nos relacionar com
pai, filho, irmão, irmã, mãe, companheiro, companheira, colega de trabalho, colega de estudo, tudo. Se nós não aprendermos a nos relacionar, vai ficar muito difícil para nós crescermos espiritualmente. Vai ficar difícil demais, sabe? Então, como que nós vamos conhecer o sentimento fraterno e solidário, gente, se nós não temos a disposição de dar o melhor de nós também? Como que nós queremos receber isso se a gente não consegue doar? Não é mesmo? Então, gente, é o seguinte: cada criatura que nós conhecemos e que atravessa de alguma forma o nosso caminho, seja em qual vestimenta que ela esteja vestida, seja de esposo, de esposa, de irmão, de irmã, de amigo, não importa a vestimenta, mas cada pessoa que a bondade da espiritualidade tem a caridade de colocar na nossa vida para que colabore com o nosso crescimento espiritual e muitas vezes através do sofrimento, cada pessoa é uma individualidade. Ela é una, ela é única, não tem outra igual. E cabe a nós o quê? Vai competir a nós conhecer efetivamente as características dessa pessoa, para que nós possamos, então, aprender a lidar com ela, a conviver e a amá-la. Porque o amor não nasce em um segundo. O amor verdadeiro, o mandamento maior, esse amor que Jesus nos ensinou, ele nasce da convivência. Ele nasce do conhecimento, certo? Ele nasce da calma. É assim. Então, gente, nós costumamos conquistar amizade demais, né? Mas nós não sabemos mantê-las. Nós temos de amigo, dá um repente, ó, esfumaça assim, que nem uma bexiguinha, um balão que você coloca uma agulha lá e ele acaba. É desse jeito. Porque nós não temos a capacidade de fazer com que as pessoas permaneçam conosco. E por que nós não temos? Porque nós não aprendemos a lidar, a conviver para finalmente amar. Entendeu? Então, o que acontece? Nós não temos esses recursos. E as pessoas se afastam. A cada dia vão se afastando, nós não conseguimos doar nada. E aí muitas vezes nós pensamos assim: eu não tenho mais como continuar esta relação. Quando nós deveríamos dizer: eu preciso me melhorar, eu preciso dilatar os meus sentimentos, transmudar os meus sentimentos. Às vezes a gente tem que transformar sentimentos e os nossos conhecimentos para poder enxergar aquela pessoa como ela é e mantê-la na nossa caminhada espiritual, mas dentro do amor maior ensinado por Jesus. Então, a gente buscando refletir sobre a questão dos relacionamentos, eles chegam muitas vezes, os relacionamentos, quando eu falo relacionamento, eu não estou dizendo só homem e mulher, não. Estou dizendo todo tipo de relacionamento. Muitas vezes os relacionamentos chegam ao final porque as pessoas não têm mais o que falar uma com a outra, ficam paradas olhando para a outra assim, às vezes meia hora, 1 hora, 2 horas, e não falam nada porque não tem o que falar. Simplesmente não há o que dizer. Aí os relacionamentos terminam. Mas Jesus é claro demais quando ele nos mostra a necessidade de avaliar as nossas intenções, as nossas emoções e, na maioria das vezes,
saber se na realidade nós estamos sendo sinceros conosco. Porque se nós não estivermos sendo sinceros conosco, nós não vamos ser sinceros com mais ninguém. Certo? Então, gente, o que é necessário? Esses exemplos que nós temos aqui são coisas simples, né? São exemplos do cotidiano, a raiva, a cólera, o mau humor, a grosseria. São coisas simples, mas, gente, é na simplicidade do cotidiano, no momento a momento, no dia a dia, é que está o convite para a nossa vida. Vale a pena tentar, gente. Nós vamos conseguir. E o que seria isso? Seria uma guerra travada dentro de nós entre o comodismo e o esforço próprio. Porque demanda muito esforço para a gente conseguir essa transformação, para conseguir atingir o amor, que é o mandamento maior. Mas se nós conseguirmos, nós vamos estar adentrando na renovação espiritual. Então, agora, para finalizar, eu vou deixar para vocês aqui uma reflexão minha. Há poucos dias, eu já estava até conversando com a Marli agora mesmo sobre isso. Há alguns meses atrás, eu estava passando por uma situação muito difícil. E eu não conseguia ver, eu não conseguia enxergar a luz no fim do túnel. Eu não conseguia, não cabia em mim o pensamento de que aquilo ia passar. E não via passar. Por quê? Porque eu estava no comodismo, eu estava cômoda na minha vida. E aí, através do conhecimento espiritual, das tentativas seguidas, que graças a Deus eu comecei a ter acesso, porque Deus me abençoou de conhecer essa casa Selva, que é um hospital para nós e para os nossos irmãos desencarnados. E eu consegui, estou conseguindo me renovar a cada dia. Então, pensando nisso, eu cheguei a uma figura para exemplificar isso aqui para vocês. Quando nós vemos um navio, todo mundo já viu um navio, né? Pelo menos em fotografia, porque nós moramos em Minas Gerais, Minas Gerais tem mar, né? Então é difícil dar vizinho por aqui. E então é o seguinte, quando nós vemos um navio, nossa, como ele é lindo. Onde é que o navio está em segurança, gente? Onde ele está seguro, Maria? No porto. Quando ele está ancorado, ele está seguro. Mas aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Mas não foi para isso que se fizeram os navios, será que foi? Não foi para ele estar seguro. Foi para ele se ingrar, foi para ele ir para o mar, foi para ele atravessar continentes, atravessar mar e para outro jeito. Então assim somos nós. Nós somos navios que muitas vezes preferimos ficar comodamente ancorados na nossa vida, que nem sempre é a vida que a gente quis ter, mas não temos a coragem de ir para mar aberto, nos esforçar. Porque se fizermos isso, nós vamos conseguir nos renovar e vamos finalmente conhecer o mandamento maior que a espiritualidade nos deu a honra de falar um pouquinho hoje, que é o amor, mas o amor verdadeiro. Então tá lá, gente, ó. O mandamento maior é o amor. E o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, nos diz Emmanuel, num outro livro dele também, Psicografia do Chico, chamado Pensamento e Vida. Então, meus irmãos, vamos pensar em nós como navios e vamos se ingrar mar afora
vencendo o mar das nossas imperfeições, aprendendo a perdoar, a conhecer e a amar o nosso semelhante. E que Jesus possa continuar nos abençoando a todos. Gratidão. Mais uma vez, agradecer a nossa irmã Valéria pela luta do aprendizado. Lembrando que Deus, nosso Pai, criou o universo, todos nós, e o amor se manifestando através de Jesus, através do Evangelho, o amor se manifestando através da caridade. Semeaste na terra a semente chamada amor. Já é chegada a hora de colher os frutos que Jesus semeou. Alimente a vossa alma na luz da fé, amor e caridade, nas páginas do Evangelho. Jesus nos traz a mensagem. Faça da vossa parte e na minha lhe ajudarei a amar uns aos outros como eu vos amei. Convido a todos vós a fazer uma prece, agradecendo a Jesus a semente chamada